Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí à nossa análise sintática com mais um quesito, tá bom? Então, peguem a apostila e vamos acompanhar. Vamos lá, pessoal, vamos dar início aí, né, à aula de hoje. É uma aula que está no capítulo 13, que fala sobre adjunto adverbial, que é ainda a continuação da nossa análise sintática, tá bom? Então, continuando aí essa ideia de classificação lá dos nossos períodos. Então, vamos falar sobre o adjunto adverbial. Olha ali, ó, é o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. Dependendo do uso, eles são classificados em diversos tipos. Então, na verdade, o que eu acabei de ler para vocês é uma estrutura nada mais, nada menos do que de um advérbio, tá? Isso aqui, adjunto adverbial, é a mesma coisa que um advérbio. A única diferença é que advérbio a gente classifica lá na classe de palavras, né? Onde eu ponho substantivo, onde eu ponho artigo, adjetivo. O adjunto adverbial, ele é chamado na análise sintática. Então, se eu falo de advérbio, eu estou falando de adjunto adverbial. Só que quando eu pedir classifique o termo destacado, aquele termo for um advérbio, dentro da minha análise sintática, você não pode botar que é advérbio, você vai colocar que ele é um adjunto adverbial. Por isso que ele diz aqui que é um termo que se refere a um verbo, a um adjetivo e a um advérbio, né? Que é o mesmo conceito de advérbio. São termos que estão sempre se referindo a um verbo, um adjetivo, um outro advérbio. E aí existem classificações. Lembram de tempo, de lugar, de modo, afirmação, negação. Então, eu coloquei um quadrozinho aqui, porque não tem na apostila de vocês. Então, eu aconselho que vocês copiem esse quadro todo no caderno, né? Lá onde vocês fazem um resumo da aula, coloquem junto esse quadro, porque na hora de estudar para uma avaliação, você vai ter o quadro no seu caderno. Ah, Luana, mas eu lembro dos advérbios, dos nomes, né, dos advérbios. Perfeito, mas aqui vocês vão ver que entraram alguns nomes que vocês ainda não conheciam. Por exemplo, ó, assunto é um advérbio, companhia é um advérbio, finalidade, ó, instrumento, meio, que são nomes que vocês, de repente, alguns não viram lá na classificação de advérbio, né? De repente, no advérbio só ficaram com afirmação, com negação, com modo, intensidade, lugar, tempo, que são os mais básicos. Mas todos esses nomes que eu acabei de citar para vocês, o causa também, são nomes também das classificações dos nossos adjuntos adverbiais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Ah, Luana, por que você não aproveitou e não colocou também as palavras que a gente usa como advérbio? Porque existem várias, né? Não existem só palavras, existem locuções também, então depende muito do contexto da frase. Então, é melhor você decorar os nomes, as classificações, porque você, no contexto, você consegue achar. Olha aqui o exemplo. Lá no assunto, conversamos sobre o campeonato a noite toda. Então, aqui, sobre campeonato, não é o assunto do que a gente está falando, do que a gente conversou a noite toda. Então, esse sobre o campeonato é um adjunto adverbial de assunto. Olha de baixo. Eu me atrasei para o trabalho por causa do acidente que interditou a rodovia. Então, por causa do acidente que interditou a rodovia, é que eu cheguei atrasado, né? Então, foi uma causa. O meu atraso teve uma causa, que foi o acidente que interditou a rodovia. Então, esse termo todo, essa expressão toda é um adjunto adverbial de causa. Olha de baixo. Fui ao supermercado com os meus pais. Então, com os meus pais, foi a minha companhia ao ida ao supermercado. Então, com os meus pais é um adjunto adverbial de companhia. Talvez o início do jogo atrase. Talvez é uma palavra, né, que está dentro lá das minhas classificações de advérbios de dúvida. Finalidade. Eu estudei para a prova. Então, para a prova, meu adjunto adverbial de finalidade, porque o meu estudo teve uma finalidade. Qual foi a finalidade do meu estudo? A prova. O artista criava seus desenhos a lápis. A lápis é o instrumento que eu usei para fazer o
desenho. Eu não, o artista, né? Foi o instrumento que ele usou. Intensidade, ó. Maria estudou muito, muito, bastante, né? São advérbios de intensidade. Os jogadores permanecem no vestiário. No vestiário é o lugar que eles estão. E cuidado que existe um monte, né? Um monte de expressões aí que expressam lugar. Meio. Pedro voltou a pé para casa. Bem, aqui eu não destaquei, né? Mas só para vocês saberem que é a palavra a pé. O a pé foi o meio com que eu voltei para casa. E para quem preferir, ó, vou botar de verde. O para casa também é um advérbio de lugar, tá bom? Então, aqui eu tenho dois. O a pé, que é o meio, e o para casa, que é o lugar. A arquibancada enchia lentamente, também não está marcado, mas o lentamente é meu advérbio de modo. A maioria dos meus advérbios que terminam com mente é advérbio de modo. Não fiz a prova ontem. O não é um advérbio de negação. E o ontem é um advérbio de tempo. É um advérbio de tempo ontem. O futebol começou tarde. Tarde, advérbio de tempo. Então, perceberam que eu tive duas frases aí que entraram, né? Mais de um advérbio. Isso pode acontecer. Você pode ter 2, 3, 4 advérbios. Você pode ter advérbio no sujeito, advérbio no predicado. Você pode ter 2 advérbios de uma mesma classificação. Pode ser 2 advérbios de tempo, pode ser 2 advérbios de lugar. E aqui só eu esqueci de botar uma afirmação, né? Uma afirmação que é o sim, que é o mais usado, certamente, são advérbios de afirmação. Vamos pegar umas frases aqui para a gente fazer essa análise aí, né, do conceito de adjunto adverbial. Então, vocês vão classificar o ontem, o muito, o certamente, o em casa e com a família. São os advérbios que eu quero que vocês classifiquem para mim. Antes de, claro, aqui tem um outro aqui, ó, tem o cedo aqui. Cedo também é um advérbio. Quero que vocês classifiquem antes, né, de entrar nos exercícios da apostila. Então, vamos lá. Ontem é um advérbio de quê? Adjunto adverbial de tempo. Perfeito. E o cedo? Também, adjunto adverbial de tempo. Gostamos muito da apresentação. Esse muito dá sentido de quê? Perfeito, intensidade. Então, é um adjunto adverbial de intensidade. Certamente faremos o curso. E certamente? Isso aí, tá dando certeza, né? Então, é uma afirmação. Então, é um adjunto adverbial de afirmação. Ficamos em casa. Isso aí, adjunto adverbial de lugar. Jantamos com a família. Adjunto adverbial de companhia. Perfeito, vamos conferir ali nosso gabarito, tá lá, ó. Ontem cedo são adjuntos adverbiais de tempo, o muito adjunto adverbial de intensidade, o certamente adjunto adverbial de afirmação. Ficamos em casa, o em casa adjunto adverbial de lugar, e o jantamos com a família, que é com a família, adjunto adverbial de companhia. Viu como é fácil? Então, para ver se realmente vocês entenderam, vocês vão fazer esses exercícios aí das páginas 377 até 380 aí da apostila. Tirem foto, mandem para mim, façam um resumo da aula também. Não esqueçam de colocar também aquele quadrinho que eu falei para vocês que não tem na apostila. É bom colocar no caderno, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.